Ali Babá e os 40 ladrões. Em uma cidade da Pérsia viviam dois irmãos. Cassim, um dos mercadores mais ricos de toda a cidade, e Ali Babá, que vivia na miséria e tinha que cortar lenha para sustentar sua família. Certo dia, Ali Babá estava cortando lenha, até que viu se aproximar uma nuvem de poeira. Após perceber de que se tratava de homens a cavalo, temendo que fossem ladrões, subiu em uma árvore e se escondeu em meio às folhagens. Todos desapearam de seus cavalos, e após o mais forte deles se aproximar de uma rocha e dizer: Abra-te, Sésamo! Algo surpreendente aconteceu. Para a surpresa de Ali Babá, abriu-se uma porta na caverna, local este onde todos entraram carregando sacos pesados que continham ouro e prata. Depois de muito tempo, a passagem voltou a se abrir, e por ela saíram os 40 ladrões. Mas agora o chefe falou: Fecha-te, Sésamo! E mais uma vez algo surpreendente aconteceu. A porta se fechou. Então, os bandidos subiram em seus cavalos e seguiram o mesmo caminho que vieram. Após se sentir seguro, Ali Babá foi até a rocha. E depois de repetir os mesmos procedimentos que aquele homem, a porta se abriu. E ele se deparou com a cena mais linda de toda a sua vida. Uma grande caverna, cheia de tecidos refinados, tapetes belíssimos e muitas moedas de ouro e prata. O rapaz, então, mais que depressa, carregou as montarias de seus cavalos e foi em direção à sua casa. Quando a esposa viu tudo aquilo, se assustou e pensou que seu marido havia se tornado um ladrão. Mas Ali Babá contou logo tudo o que tinha acontecido naquele dia. Ela, muito animada e empolgada, resolveu emprestar um medidor de pesos de seu vizinho. O vizinho era justamente Cassim, irmão de Ali Babá, que naquele dia não estava em sua casa. Portanto, quem atendeu foi sua mulher, que ficou extremamente curiosa. Afinal, eles eram pobres e nunca precisariam de um objeto como aquele. Tomada pela curiosidade, decidiu untar o fundo do medidor com sebo, para que ficasse um pouco do resíduo ali. Enquanto ali cavava o solo, para guardar todo aquele dinheiro, sua mulher calculou todas as medidas de ouro e depois foi devolver o medidor à sua vizinha. Mas acabou não percebendo que uma de suas moedas ficou grudada junto ao sebo. A vizinha foi tomada pela inveja e não se conteve. Assim que seu marido chegou, contou tudo o que tinha visto. Cassim, tomado pela inveja e pela ganância, nem dormiu naquela noite. Passou a madrugada toda pensando naquilo. Então, assim que viu os primeiros raios de sol, foi até a casa de seu irmão, disposto a esclarecer tudo. Pobre ali foi até ameaçado de levar à justiça. Ficou sem saída, então contou tudo. Mas pediu o segredo ao seu irmão, que jurou e prometeu que não contaria a ninguém. Infelizmente, Cassim era ambicioso demais para cumprir suas promessas. Então, logo na manhã seguinte, pegou seus animais e foi até a caverna. Aconteceu exatamente como Aladim contou. Disse as palavras mágicas, a porta se abriu. Entrou, logo se fechou e ficou maravilhado com todas aquelas riquezas. Nem nos seus sonhos mais bonitos havia visto tanto ouro e prata. Portanto, não demorou muito para encher o máximo de sacos que conseguiu, para se apoderar de tudo aquilo de uma vez. Mas estava sem sorte. Tentou várias palavras e nada, a porta não abria. Ele não lembrava de quais eram as palavras. Ele tentou arriscar algumas vezes. Abra-te, cevada. Mas nada, não adiantava, a porta continuava fechada. Ele havia esquecido da fórmula mágica para abrir a passagem. Estava apavorado e sem sorte, e por volta do meio-dia os ladrões retornaram à rocha. Ao verem Cassim, ficaram furiosos e imediatamente o mataram. Depois, interrogaram-se surpresos. Afinal, como alguém conseguiu descobrir o segredo? Como ele conseguiu entrar? E para nunca mais ninguém sequer se aproximar da rocha novamente, cortaram o corpo em 4 partes e deixaram pendurado lá dentro. Depois foram embora. A esposa de Cassim ficou preocupada, pois via a noite cair e seu marido ainda não chegar. Então, desesperada, foi até a casa de seu cunhado e expressou todos os seus temores. Ali, suspeitando de algo grave tivesse acontecido, foi direto para a caverna.
Quase desmaiou quando viu seu irmão, cortado em vários pedaços. Ali Baba, mais que depressa, recolheu todos os pedaços do corpo de seu irmão, na intenção de sepultá-lo. Os 40 ladrões ficaram extremamente espantados ao retornar na caverna e não avistar o corpo de Cassim. Então, depois de muita conversa, decidiram que um dos ladrões iria à cidade, encarregado de descobrir qual pessoa sabia o segredo, mas com uma condição: se ele falhasse, seria morto por todos os seus colegas. Naquela cidade havia um sapateiro muito talentoso, chamado Baba Mustafá, o qual foi encarregado de costurar o corpo de Cassim para que houvesse um enterro com decência. Por infeliz coincidência, foi justamente esse homem que o ladrão viu primeiramente ao chegar na cidade bem de manhãzinha, pois era a única loja aberta naquele horário. Depois de muita conversa, o velho acabou soltando que há tempo atrás havia costurado um morto no local de pouca luz. O ladrão, muito contente com a notícia que acabara de ouvir, deu 2 moedas para o sapateiro e rogou-lhe que mostrasse qual casa havia costurado o morto. Baba Mustafá concorda e leva-o até a frente da casa de Cassim, atual de Ali Baba. O ladrão, assim que chegou na frente da casa de Cassim, que agora pertencia a Ali Baba, fez uma cruz na porta e foi em direção à floresta para contar ao seu chefe, muito orgulhoso de seu trabalho. Depois de algum tempo, Morjana, uma das criadas da casa, ao sair, notou um sinal e ficou desconfiada. Então, marcou o mesmo sinal em 3 portas à direita e 3 portas à esquerda. Naquele mesmo dia, os ladrões partiram à cidade e se viram diante de uma das portas que tinha a marcação com giz feita. Mas o soldado mais forte percebeu que havia outras 6 casas com aquela mesma marcação. Confuso, o ladrão que ficou com aquela responsabilidade não soube explicar o porquê, então foi morto. Para os outros 39 ladrões, aquilo foi uma afronta. Eles realmente estavam dispostos a retornar à cidade e descobrir onde morava o homem. Desta vez, um dos ladrões se dispôs espontaneamente a retornar à cidade e descobrir onde morava o homem. Chegou como o primeiro, ao primeiro raiar do dia. Topou com Baba Mustafá e a história se repetiu mais uma vez. E mais uma vez o sapateiro acabou por conduzir o ladrão até a casa de Ali Baba, que dessa vez, para não se confundir como o primeiro, marcou com um sinal semelhante, porém vermelho, e voltou para a floresta. Mas o que eles não esperavam era que Morjana mais uma vez notou o sinal e fez diversas marcações nas casas próximas. Quando o bando retornou à cidade, viu-se diante da mesma situação. E mais uma vez um bandido foi executado, totalizando agora somente 38 ladrões. Após o segundo fracasso, o chefe resolveu ele mesmo ir a essa missão. Porém, dessa vez não deixaria um sinal, e sim observaria cuidadosamente cada detalhe daquela casa. Detalhes esses que a distinguiam das outras. Para que pudesse executar o plano, Man pediu para comprar 38 grandes barris. Encheu apenas um deles com azeite e o restante pediu para que os bandidos entrassem, fortemente. Infelizmente, assim que o chefe chegou à casa, Ali Baba não o reconheceu. Portanto, achando realmente se tratar de um viajante sem um local para dormir, permitiu que passasse aquela noite em sua casa. No entanto, Morjana acaba descobrindo tudo, pois quando foi pegar um pouco de azeite emprestado, ouviu alguns cochichos e logo se tocou. Então, procurou onde estava o verdadeiro azeite, pegou uma boa quantidade, ferveu e jogou sobre todos os 37 barris, matando de uma vez por todas aqueles bandidos. Mais tarde, quando o chefe se deparou com aquilo, ficou morrendo de medo, então fugiu para a floresta novamente. Após o ocorrido, o chefe dos ladrões pensou na melhor forma de se vingar, até que resolveu estabelecer-se como comerciante e pouco a pouco se aproximou do filho de Ali Baba. Logo foi convidado para um banquete muito especial que aconteceria na casa de Ali Baba. Porém, o que o ladrão não esperava era que quando Morjana fosse o servir, na mesma hora ela o reconheceria. A jovem então decide fazer uma apresentação de dança. No início, tudo correu muito bem, mas para terminar,
No momento em que o ladrão estava desprevenido, ela espeta o coração. A princípio, Ali Baba fica extremamente furioso com Mojana, mas quando descobre tudo, vê o quanto tinha sorte em ter uma criada tão leal quanto aqui. Então, como forma de recompensa, lhe concede a liberdade e permite que ela se torne parte da família, se tornando sua nora.